Seja bem-vindo você que está chegando. Deus vai te recuperar de todo desgaste. Situações de desgaste que vêm aí te cansando, que vêm te deixando, te pondo à prova, tá pondo a sua fé realmente à prova. Situações já de desgaste de muito tempo. Mas o que? O seu coração, ele está voltado para o Senhor. Tem pessoas aqui que estão com o coração voltado para o Senhor, mas tem acontecido muitas situações de desgaste, sabe? Isso levou você até para murmuração. Você que não é de murmurar, você que é alguém que crê no que Deus faz, no que Deus pode fazer, né? Mas você chegou nesse momento de murmuração por causa de um desgaste. E Deus estava falando comigo também de situações de desgaste que você tem passado. Você tem passado situações de desgaste porque realmente são situações de muito desafio. Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele é um Deus que fortalece. Que quando você confia nele, ó que Deus está falando com você. Se você confiar nele, você vai ver Ele te fortalecendo. Sabe, muitas vezes algum desgaste também se torna até desnecessário. Às vezes a gente passa por problema desnecessário, porque Deus já está cuidando de uma situação. Você coloca a situação diante de Deus e quer pegar de volta, né? Uma vez Deus me deu uma revelação para uma pessoa, uma palavra, e ficou muito marcada essa palavra para mim, porque foi exatamente isso. Eu falei assim, eu via como se você entregasse uma situação para Deus e pegava de volta. Mas Deus te traz aqui essa noite para falar, ó, quando você entrega uma situação nas mãos de Deus, então você precisa descansar. Por quê? Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa. Ok, muitas vezes nós precisamos fazer sim alguma coisa, mas é Deus que vai dar a orientação. É Deus que vai dar a sabedoria. Quando as pessoas querem na própria força do braço delas, acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Mas Deus te traz aqui para te dizer que Ele vai dar a orientação certa do que deve ser feito. E Deus estava me dando exatamente isso. Situações de desgaste, situações que vieram para te desgastar. Deus vai te fortalecer e Deus vai restaurar. Deus vai restaurar situações e Deus vai restaurar até a sua parte emocional. Deus vai restaurar o seu relacionamento com Ele, Deus vai restaurar suas emoções e você vai experimentar do poder de Deus, sabe? Uma outra coisa que Deus estava me dando é que desgastes que você estava passando. Deus está falando com alguém aqui. Esses desgastes acabaram resultando em murmuração. E a murmuração, realmente, isso não é bom. Murmuração, ela é uma obra, acaba se tornando, vamos dizer, uma obra contrária. Mas Deus te traz aqui porque eu tenho uma palavra aqui para você. Eu tenho uma autorização, eu tenho uma ordem de Deus. Ó, profetizei conforme a ordem recebida. O que Deus está falando? Essas situações te levaram a murmurar. E isso não foi bom. Isso gerou batalha na sua mente desnecessária. Mas sabe o que Deus está falando? Deus está me dando uma ordem aqui para cancelar. Eu via como se fosse coisas... Eu via como se fosse aqui pessoas aqui que estavam experimentando morte nos seus sonhos. E eu falei, Deus, o que é isso? Eu via como se fosse alguns ossos. Aí falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, são pessoas aqui que o inimigo está colocando na cabeça delas que não vai acontecer a promessa, sabe que não vai acontecer não, quando na verdade você está no Salmo 40. Esperei com paciência. Esperei com paciência. Isso quer dizer que quando você espera com paciência, já tem uma resposta, porque a Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, e Ele atendeu o meu pedido de socorro. Então, tem pessoas aqui que o inimigo está querendo pôr na sua cabeça que não vai acontecer o que Deus falou, porque normalmente o que Deus fala é extraordinário, o que Deus fala é coisa grande, e aí você está caindo nessa conversa, mas está repreendido todo o poder da treva em nome de Jesus. E eu já recebo uma autorização para agora mesmo cancelar. Eu cancelo agora toda palavra de peso, toda palavra de derrota, toda oração contrária, toda palavra de maldição dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Eu tomo autoridade agora no nome de Jesus
e cancelo em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Sai agora dessa vida, dessa casa, bata em retirada agora, silenciosamente, em nome de Jesus. Eu cancelo agora toda palavra maldita, toda palavra de incredulidade, toda palavra de doença, toda palavra de confusão, está cancelado agora contra a sua vida em nome de Jesus. É sempre importante você orar. Quando Deus te dá uma revelação que está acontecendo algo contra você no mundo espiritual, seja num sonho, numa visão, ou Deus começa a falar com você, Deus está te dando aquela palavra de uma coisa ruim para quê? Para você cancelar. Você está ouvindo? Deus falava comigo. Pessoas aqui que estão passando por uma situação de desgaste, que está resultando o quê? Na murmuração. Né? E sabe uma outra coisa que Deus está me falando aqui? Essa aqui é poderosa. Eu vou ler um versículo aqui para você, né? Eu vou ler uma palavra aqui e eu vou falar essa terceira palavra. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Ó, Deus sabe do desgaste, Deus sabe que o inimigo queria colocar aí na sua mente que nada vai acontecer não, que nada vai mudar, né? Deus sabe de tudo isso daí. Isso te levou a murmurar, mas olha aí, tem uma surpresa de Deus. Olha lá. Olha o que diz aqui. Olha que diz em João capítulo 11. João aqui no capítulo 11, no versículo 40. Já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Olha aí. Quando a glória de Deus, ela se manifesta numa situação. Quando a glória de Deus se manifesta na vida de alguém, ela se manifesta para transformar. E ela se manifesta para abençoar. Sabe o que Deus está me falando? Ele está transformando você. Sabe? Você vai ficar, alguém aqui vai ficar irreconhecível. Por quê? Porque tem uma mudança para melhor. Deus está te transformando. E Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Parece que existe um certo bloqueio hoje em dia com algumas pessoas, com você não. Mas pessoas acham que Deus não pode honrar ou coisa assim. Mas ao longo de toda a narrativa bíblica, né, nós vemos que Deus honrando. Nós vemos Deus honrando a fé de pessoas. Deus se alegrando com a fidelidade das pessoas. Tem pessoas que têm andado em fidelidade aqui e tem outras que estão, sabe, se esforçando para estar na vontade de Deus. E a glória de Deus vai te conduzir, a graça de Deus vai te conduzir para uma vida sobrenatural. Nós estamos nessa breve passagem aqui na terra. E eu gravei aqui, gente, pega as outras orações também. Eu creio que você vai ser muito abençoado. A gente tem recebido testemunhos do que Deus está fazendo e eu creio que vai ser especial. Pega as outras orações aqui no canal também. Verifica se você é inscrito aí e venha junto conosco aqui nesses períodos de oração, de palavra. Tem sido especial. Olha lá, João capítulo 11, no versículo 40 aqui, diz então, já não te disse que se creres, verás a glória do Senhor? Olha aí, você já conhece a história. Olha o que Deus está me falando aqui. Palavras aqui que estavam quase morrendo. Deus te traz aqui para renovar a palavra. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Estou sentindo o poder de Deus. Tem gente que fala assim, nossa, às vezes eu estou vendo a oração, vem um arrepio, uma coisa assim. O que é? O poder de Deus. Deus faz no espírito, toca a alma e até o corpo físico, porque o homem é espírito, alma e corpo, né? E Deus faz isso. Seu espírito foi salvo, a alma está sendo salva, o corpo será totalmente salvo só no dia de Jesus. Então existe um poder de Deus que está agindo de uma forma completa na nossa vida. De fato, a gente não vai viver um mundo totalmente perfeito aqui nessa era que nós estamos agora. Mas na era futura nós temos a garantia da eternidade, onde tudo realmente vai estar no novo nível do plano de Deus. Na verdade, no céu, nós vamos ter, quando nós estivermos em uma outra dimensão, na era futura, na eternidade, né? A gente sempre fala, eu vou morar no céu com Jesus, então lá vai ser rua de ouro, muro de cristal, vai ser tudo, tudo perfeito. Agora, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nem tudo vai ser perfeito. Mas Deus, Ele está conosco nos dando vitória. E a gente só sai da terra. Eu quero liberar uma palavra. Você que está andando com Deus aí, ó. Olha que Deus. Eu falei, Deus, por que você está falando assim? Deus falou assim comigo agora. Que tem pessoas aqui que está vindo pensamentos na sua mente, que está chegando a sua hora, que você vai sair da terra, que você está com algum problema de saúde. Está com problema de saúde coisa nenhuma, não. Você está ouvindo? E outra, você não sai da terra antes. Uma vez, Deus me inspirou a fazer essa oração.
Até aquele momento eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, né? Você vê como Deus é bom, tem coisas que Deus fala comigo e eu descobri que alguma outra pessoa falou em algum momento também. Por quê? Porque é uma revelação de Deus. Uma vez a minha tia me mostrou alguém, né? E falou, essa pessoa parece muito com você, né? E o que acontece? É uma inspiração de Deus, né? Deus é bom. E o que acontece? Pessoas aqui que estavam já com palavras que já estavam, para você já estavam morrendo. Fala assim, essas palavras proféticas, sabe? Na verdade, isso aí é a estratégia do inimigo para roubar a sua fé. Deus está falando, já não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Um dia eu já falei aqui da ressurreição de Lázaro, né? Mas tem pessoas aqui que estavam o quê? Deixando a incredulidade entrar e muita murmuração, que é o que Deus falava comigo. Por causa do desgaste veio muita murmuração. Mas eu tenho uma palavra aqui para você. Ó, de repente, Deus vai vir e vai fazer uma surpresa. Você sabia que quando Deus vai curar alguém, tem curas que tem que esperar um tempo, né? Agora tem curas que Deus faz assim, ó, de repente. Muitas vezes Deus tem nos dado a graça, a gente vai orar para alguém que está com uma dor, a gente vai orar para alguém que está com algum problema de saúde, a pessoa é curada instantaneamente. Ou no momento de adoração, ou na imposição de mãos, né? E o que acontece? Deus está falando aqui, ó. Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua história, não. Você acha que Deus precisa de muito tempo? Não. Ele é o dono de toda a terra, ele é o dono de todas as coisas. Uma palavra de Deus e muda tudo. Agora, o que acontece? Nós vamos ter suprida toda a nossa necessidade dentro do plano de Deus. Por exemplo, se Deus fizer determinadas coisas na sua vida, e você, por exemplo, se Deus, aí no lugar que você mora hoje, se Deus te der posses muito grandiosas, provavelmente você não vai poder mais ir em alguns lugares que você vai, ficar nos lugares que você fica. Se alguém, né, ficar sabendo disso, fica até perigoso para você. Então, Deus sabe a forma de te abençoar, Deus sabe o lugar de te abençoar, Deus sabe como fazer. Agora, o que Ele quer que você entenda é que Ele vai suprir toda a sua necessidade espiritual, emocional, física, de relacionamentos, financeira. Ele vai suprir toda a sua necessidade. Agora, escute bem. Tem pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra e fé está sendo gerada no seu coração, uma fé poderosa. O que Deus quer que você entenda, que quando Deus dá uma provisão, isso não é a provisão, não é a respeito da cura, ou a respeito do dinheiro, não é a respeito da provisão que Deus fez, é a respeito do cuidado de Deus. Quando alguém recebe um milagre, o que Deus está falando com aquela pessoa? Eu cuido de você. Agora, a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que unindo a fé ao poder, Estevão fazia grandes milagres no meio do povo. Por quê? Porque era Deus fazendo através dele. Você está ouvindo? Deus te traz desta noite para dizer, chegou a hora da cura de alguém aqui. Recebe cura agora. Recebe cura agora em nome de Jesus. Eu vejo pessoas que estão com dores aqui, diariamente sentindo dores. E desgaste até físico, desgaste emocional. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E olha a palavra que Deus me deu aqui, a terceira coisa aqui. De repente, Deus vai fazer uma surpresa. Escreve aí, de repente. Olha aí. De repente, Deus vai fazer uma surpresa. Olha o que diz aqui. Olha o que diz essa palavra, que eu já falei aqui com vocês algumas vezes. Eu tenho um carinho especial por essa palavra. E ela fala assim, ó. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. É a parte B que eu gosto muito, ó. Eu, Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Olha como diz essa versão. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo, isso logo se cumpra. Eu gosto de parafrasear assim, no tempo certo, Deus fará bem rápido o que te prometeu. Olha aí, no tempo certo, vai acontecer um de repente, uma surpresa de Deus. Alegra o seu coração, vai alegrando, vai adorando, porque eu já recebo uma palavra do céu para dizer e para liberar
uma unção para te fortalecer para marchar, para caminhar. Você vai em frente, você vai continuar em frente, você vai continuar avançando, você vai continuar prosperando espiritualmente, emocionalmente e em todo bom propósito de Deus para a sua vida. Olha lá, Deus está me falando aqui, eu cancelo agora toda oração contrária e todo laço do inimigo que veio para te impedir você de enxergar o propósito de Deus na sua vida. Olha aqui, ó. Olha o que Deus está me falando aqui. Existe a necessidade de um ajuste de propósito. Tem pessoas que elas já decidiram o que elas querem e elas não estão querendo o propósito de Deus. Mas Deus te traz aqui essa noite para dizer, é um tempo de alinhamento. Deus vai alinhar. Aqueles que permitirem ser alinhados por Deus vão viver coisas extraordinárias na face dessa terra. Você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você está ouvindo? O que Deus está querendo? Uma vida totalmente entregue a Ele. Entregue a sua vida totalmente a Ele. Fala, Deus, eu confio no Senhor, entrego a minha vida ao Senhor. Sabe? Como você pode começar a fazer isso? Começa passando períodos de silêncio diante de Deus. Depois, começa a tirar períodos de jejum. Seja da meia-noite ao meio-dia, seja das 6 da tarde de um dia até 6 da tarde do outro. Ah, eu tenho uma questão de saúde e estou no processo de receber a manifestação da cura física. Então o que você faz? Tira alguma coisa que você gosta muito de comer. A Bíblia fala que o jejum de Daniel, ele não comeu nada que fosse... Daniel disse que ele não comeu nada que fosse saboroso. Então uma boa instrução para um jejum. Então oração, silêncio diante de Deus, jejum. Não tem como Deus não falar com você. Você está ouvindo? E se existe também algum pecado, algum caminho mau, você coloca isso diante de Deus. Agora, no seu próprio tempo de oração, Deus já vai te ajustar para você viver o propósito dele e não aquilo que você criou na sua cabeça ou que você criou como uma fantasia. Por quê? Porque Deus já tem algo grande para você. Ó, quem conheceu os pensamentos? Quem conheceu a mente do Senhor? E quem pode instruir o nosso Deus? Ele é Deus grande, ele projetou alguma coisa específica para você. E o que Deus tem com você é que é grande. Isso aí que eu falo aqui no nosso livro. Tá? Coloque seu pedido de oração. Se é algo muito particular, coloca eu tenho pedido de oração. E o nome de Jesus vai ser glorificado aqui. Deus está dando livramento em casamento. Tem 3 orações que Deus está me falando aqui. Deus está dando livramento em casamento. Talvez seu casamento teve desgaste, teve palavras que te machucaram, mas Deus está vindo agora com restauração e com cura nesse casamento e dando um grande livramento nesse casamento. Eu declaro a sabedoria de Deus, a paz de Deus e a glória de Deus, a presença de Deus reina na sua casa a partir de hoje. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, do alto da cabeça, libera o seu poder. A sua unção agora seja liberada agora. Eu estou vendo uma unção de Deus fluindo nessa frequência celestial. E Deus te tocando do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Deus toca agora no sangue, toca agora no DNA, toca agora, Pai, visita, Pai, as gerações anteriores. Se for necessário, vai lá e quebra uma maldição. Quebra uma forma de pensar de derrota, uma forma de pensar negativa. Quebra agora alianças contrárias no mundo espiritual. E eu declaro agora o sangue de Jesus sobre você. Você não vai pagar por nada que foi dos outros. Você está ouvindo? Deus está dando livramento para você. Fala, Senhor Jesus. Fala, eu renuncio. Fala com a sua boca aí, eu renuncio. Todo pensamento de derrota, todo mal geracional. Eu renuncio os pecados que eu já cometi contra o Senhor até hoje. E fala, eu declaro ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fala, Pai, em nome de Jesus. Fala, eu confesso agora que a minha dependência do Senhor. Fala, Espírito Santo, venha guiar a minha vida a partir de hoje. Eu estou disponível, eu quero ter a experiência, eu quero viver na sua presença. Em nome de Jesus. Ó, Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o nosso Deus, ele é tudo para nós. Escreve aí, tudo para mim. Você pode dizer amém? Escreve, Deus é tudo para mim. O que Deus está falando com você? Deus viu o desgaste, Deus viu e está restaurando.
Deus está restaurando situações de desgaste. Deus está restaurando você. Deus está restaurando situações. Deus viu a murmuração. E Deus sabia que era um momento de fraqueza seu. E Deus cancelou toda a palavra de derrota, toda a palavra de miséria, toda a palavra negativa, toda a palavra de incredulidade, palavra de peso, foi cancelada. E Deus está falando, de repente, no tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. De repente, Deus vai fazer uma surpresa. Olha aí, eu estou sentindo uma graça aqui. Você pode dizer amém? O poder de Deus te toca aí agora. Pai, eu apresento cada pedido de oração diante do Senhor. Se existe algo que precisa ser ajustado, que o Senhor venha ajustar. E se existe algo que já está alinhado com o seu querer, eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa, tranquilizar esse coração. Que cada um aqui possa entender que o Senhor é real, que o Senhor cuida. Nós declaramos agora a nossa confiança no Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos protege, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos enche de graça e de favor nesse momento, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração com 10 pessoas aí que Deus colocar no seu coração. Isso aí, com 10 pessoas que Deus... Compartilha aí, sabe? Fala, se inscreve lá no canal. E assim que você chegar nas orações, já aperta esse botão do like aí, porque o YouTube vai mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam receber, tá? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do prdanieljunior.com.br, tá? Ou através do WhatsApp, 19995883146, tá bom? Aqui eu falo de como você pode viver o propósito de Deus para a sua vida, vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus planejou para você. Viver os planos de Deus para a terra, que você também faz parte disso, tá? Até o nosso próximo encontro. Até lá.